Olá a todos, olá bonjour, guten tag. Bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Estamos falando muitos idiomas aqui porque vamos falar um pouco sobre o Duolingo neste vídeo. As ações caíram mais cerca de 25%, então vamos conversar se ainda vale a pena manter. Talvez seja uma boa compra agora, talvez seja a hora de vender tudo. Vamos falar sobre tudo isso neste vídeo. CoreWeave, Netflix e Block também serão assuntos deste episódio porque agora estou gravando isso antes do mercado abrir. Muitas dessas ações caíram de novo. O que está acontecendo aqui? Será que é mais uma onda de vendas no setor de software? Alguns dizem que isso está relacionado ao fato de a Block, antes chamada de Square, certo? XYZ, SQ, a empresa do Jack Dorsey, bem, eles estão demitindo 40% dos funcionários. Jack diz que é por causa das eficiências da IA. Interessante, eu não acredito nisso e vou explicar o porquê. Mas como agora estamos nessa narrativa de que, bem, desde que saiu o relatório Citrine, que a IA vai substituir muitos empregos, o desemprego vai aumentar e as empresas vão fechar porque as pessoas não têm mais empregos, então não gastam mais dinheiro, etc, etc, etc. Ok, essa narrativa está em alta no momento. Vamos ver se faz algum sentido. Vamos começar com a boa notícia sobre a Netflix. Toda a história da possível compra da Warner Bros. Pela Netflix está chegando ao fim. Eles fizeram uma oferta meses atrás, então a Paramount entrou na disputa e depois superou a oferta pela Warner Bros. Agora, no contrato, isso significava que uma vez que a Warner Bros. Dissesse que recebeu uma proposta superior, a Netflix teria 4 dias úteis para responder. Adivinha só? A Netflix recusou aumentar a oferta pela Warner Bros. Suas ações subiram 10% após o fechamento do mercado e agora, no pré-mercado, avançam cerca de 7 a 8%. Se o mercado estivesse em alta, estaria subindo 2 dígitos. Certo, os cenários para mim estavam bem claros. Ou a Netflix compra a Warner Bros., ou eles vão receber a multa de 2,8 bilhões de dólares da Warner Bros. O que significa que eles podem começar a recomprar ações novamente, porque as ações caíram cerca de 30%. E adivinha? É exatamente isso que eles vão fazer. Em 2026, eles investirão cerca de 20 bilhões de dólares em filmes e séries de qualidade e ampliarão nossa oferta de entretenimento. Segundo nossa política de capital, também retomaremos o programa de recompra de ações. Eu disse isso desde o início. Acho que a aquisição fez total sentido para a Netflix. Mas se tivessem que pagar mais, é melhor garantir que o motivo do acordo não dar certo seja a Warner Bros., não a Netflix. É exatamente isso que aconteceu. E agora o que estamos vendo é a ação da Netflix um pouco acima de 90 e $1 um pouco abaixo da média móvel de 100 dias. E eu já vi pessoas brincando com o fato de que em alguns anos a Netflix pode voltar e comprar a Paramount e a Warner Bros. Juntas, provavelmente pelo mesmo preço. Porque adivinha só, a Netflix provavelmente é uma das únicas empresas nesse setor, nesse ramo, que tem um negócio muito lucrativo. Eu, claro, sou um acionista feliz da Netflix. Sim, vou seguir acumulando ações. Agora falando do Duolingo. Se curte esse tipo de vídeo, aperte todos os botões, agradeço muito. Se quiser me apoiar, confira o link na descrição. No comentário fixado tem o top 10 das melhores ações para comprar agora. Acesse full.com/couchinvestor. Obrigado. Então o Duolingo já caiu. 68,7% no último ano, uma queda de 78% desde as máximas históricas. Está caindo 24% antes da abertura do mercado, ficando pouco abaixo de $90 por ação. Agora, o lance dessa empresa é que, em termos de valor de mercado, estamos abaixo de 5 bilhões de dólares neste momento. Ainda é uma empresa em crescimento e é uma empresa muito lucrativa. Sem dívidas, com bastante dinheiro em caixa e agora um programa de recompra de ações de 400 milhões de dólares. Então, há coisas que você pode gostar nesse negócio, especialmente a esse preço. O que você definitivamente pode não gostar é, bem, a trajetória das ações. Mas isso não é a única coisa. Porque sim, uma coisa é focar em, ok, essa ação caiu 78%, então definitivamente é um negócio ruim no momento. Bem, se analisarmos duas coisas, os resultados do quarto trimestre e do ano fiscal de 25. Aliás, o quarto trimestre superou as expectativas em todos os aspectos, então isso não foi um problema. Este e o ano fiscal de 25 ainda foram bons para a empresa. Isso não é um problema. O problema é 26 em diante. Além disso, havia sinais. Nós não olhamos para eles. E estes são os sinais bem aqui. Este é o interesse nas redes pelo Duolingo. Os dados sugerem que, bem, o preço das ações definitivamente seguiu isso aqui.
Se isso começar a se recuperar, talvez a estratégia funcione, já que o grande problema do Duolingo é a mudança de direção. Eles adotaram uma nova estratégia. A estratégia é menos monetização, mais foco na experiência de aprendizado, mais foco no crescimento de usuários ativos diários, o que é ótimo, a menos que não funcione. Agora, atualmente, se você olhar a conversão de usuários mensais para diários, estamos em 40%. Isso é um aumento em relação aos 37% que vimos nos últimos 2 trimestres. Isso é algo positivo. As coisas negativas são estas. Podemos ver que esta é uma empresa que ainda cresce 30% neste caso. Usuários ativos diários aumentaram 30% no último trimestre. Muito bom. A parte menos boa é que, bem, o crescimento tem desacelerado bastante. Os usuários ativos mensais caíram de um trimestre para outro e cresceram apenas 14% em um ano. Agora, como você sabe, a métrica mais importante aqui é o usuário ativo diário, porque você quer que os usuários entrem no aplicativo todos os dias, não apenas todo mês. Agora, se você olhar para os assinantes pagos, isso aumentou 28,4% de um ano para o outro. Então, ainda é um bom aumento aí. E, aliás, a porcentagem de assinantes pagos em relação aos usuários ativos diários, usuários ativos mensais, também aumentou um pouco, chegando a pouco mais de 9%. As reservas totais também tiveram uma desaceleração muito rápida no crescimento, 24% de crescimento ano a ano, chegando a 336,8 milhões. Então, qual é o problema? Bem, o problema é este. A projeção para 2026. Crescimento das reservas de apenas 10 a 12% comparado a 33% em 2025. Crescimento da receita de apenas entre 15 a 18% margem, EBITDA, ajustada de 25% e margens brutas de 69%. O crescimento de usuários ativos diários será de aproximadamente 20%. Agora, por que isso está acontecendo? Bem, por que isso está acontecendo? É porque eles querem investir novamente no produto principal. Eles disseram, e eu cito, este é um aplicativo submonetizado, mas também supermonetizado. Agora, ok, legal. Novamente, se der certo, isso é ótimo, porque sabemos que a monetização está funcionando, certo? Está bem claro que está funcionando. O número de usuários ativos diários aumentou consistentemente nos últimos anos e o número de assinantes pagos também cresceu bastante nesse período, assim como a receita. Então está funcionando. A questão é a forte desaceleração no crescimento. O mercado diz, ok, vocês mudam de direção, mas há grande risco. Porque digamos que você realmente foque na experiência, que realmente foque na parte do aprendizado disso. Sim, você passa a oferecer cada vez mais serviços do Duolingo Max para usuários Plus e até gratuitos. Isso pode aumentar os usuários ativos diários sem aumentar a monetização. Mas e se isso não aumentar o número de usuários ativos diários tanto quanto você acha que vai aumentar? Esse é o grande problema. Agora, felizmente para nós, teremos alguns trimestres para ver se vai dar certo ou não. Eles até estabeleceram a meta de 2028 de 100 milhões de usuários ativos diários, o que significa que eles realmente precisam crescer a uma taxa composta de crescimento de cerca de 25% ao ano nos próximos anos. Xadrez foi um enorme sucesso, já alcançou mais de 7 milhões de usuários ativos diários em menos de um ano. A expansão de matemática busca alcançar 1 bilhão de estudantes do ensino fundamental e médio mundialmente. Música fracassou até agora, mas está sendo totalmente reformulada. Esse é o objetivo de longo prazo. Mais usuários ativos diários significa uma marca mais forte, além de um volume total de vendas maior e uma monetização por usuário ainda menor. Agora vamos ver o que acontece nos próximos trimestres. Se nos próximos 2 trimestres, mais ou menos, já vimos sinais de que isso está funcionando, porque é algo muito fácil de acompanhar. Se continuarmos vendo o número de usuários ativos diários cair substancialmente e a monetização também diminuir, bem, então os dois lados não funcionam. Não tem problema dizer que, olha, este ano é um ano de reinício, as vendas totais vão cair, etc. Mas então, gostaríamos de ver o número de usuários ativos diários aumentar. Se isso não acontecer, então há um problema maior. Mas falando sobre o estado da empresa hoje, com base nos dados de hoje, mesmo com essa projeção aqui, que eu ainda acho muito alcançável, é uma empresa muito barata. Agora, olhando para as ações hoje, estamos de volta aos preços de 2023. As ações, claro, estão extremamente sobrevendidas neste momento. Como este é um ano de recomeço para eles, já tenho uma perda considerável na minha posição, que é pequena, apesar de eu ter colocado demais nela rapidamente. Venho observando isso há tempos. Talvez devesse ter assumido meus prejuízos ainda em 200 ou 150 dólares. Tudo bem, eu não posso voltar no tempo, só posso segurar a bronca agora. E é exatamente isso que estou fazendo.
Porque se der certo, eu realmente acho que a ação vai se recuperar bastante nos próximos trimestres. Isso também significa que esse dinheiro vai ficar parado pelos próximos trimestres. Por mim, tudo bem. Eu acho que é uma boa compra agora. Eu acho que é melhor esperar e ver como a estratégia deles vai se desenrolar. Não há motivo para ter pressa, já que, bem, a estratégia mudou completamente. Então você tem tempo. Eles vão te dar tempo. E mesmo que você perca os primeiros 10, 20% ou algo assim, não é grande coisa. E isso é algo que eu venho dizendo. Eu estou negativo nessa posição há um bom tempo e as pessoas continuavam perguntando por que eu não estava fazendo preço médio. E eu disse a mesma coisa várias vezes. Eles mudaram a estratégia deles. Então por que eu deveria começar a me adicionar só para baixar meu preço médio? Não faz muito sentido. E eu estou bem feliz por não ter colocado ainda mais dinheiro nessa fornalha. Agora eu só estou esperando. Eu poderia cortar minhas perdas e colocar em outra coisa? Com certeza é uma possibilidade. Não me importo de ter mais, até agora, abaixo de 19 dólares por ação. Mas por enquanto para mim é manter e esperar para ver. Passando para a Block com o código de negociação XYZ, a ação subiu 5% ontem e mais 19,4% antes da abertura do mercado. Agora por que isso? Foi um relatório tão bom assim? Não, foi um relatório bem mediano, mas essa não é a questão. O lado positivo aqui é, bem, desculpe dizer, o lado positivo para a ação é que eles vão demitir 40% dos funcionários. Agora, como você pode ver, a ação também caiu 77% nos últimos 5 anos. E então Jack Dorsey no tease na carta aos acionistas disse o seguinte: estamos reduzindo a organização em quase metade, de mais de 10 mil para menos de 6 mil pessoas. Isso significa que mais de 4 mil de vocês estão sendo convidados a sair ou entrando em processo de consulta, etc, etc, etc. Agora, o problema que eu tenho com isso é o seguinte. Eu tinha duas opções: cortar gradualmente ao longo de meses ou anos enquanto essa mudança acontece, ou ser honesto sobre onde estamos e agir agora. Agora, o motivo pelo qual ele está fazendo isso, bem, de acordo com ele, é por causa disso. Nós não estamos tomando essa decisão porque estamos com problemas. Nosso negócio está forte, o lucro bruto continua crescendo, continuamos atendendo cada vez mais clientes e a lucratividade está melhorando, mas algo mudou. Já estamos vendo que as ferramentas inteligentes que estamos criando e usando, combinadas com equipes menores e mais enxutas, estão possibilitando uma nova forma de trabalhar, o que muda fundamentalmente o que significa construir e administrar uma empresa, e isso está acelerando rapidamente. Basicamente dizendo que a IA está substituindo os humanos, os funcionários aqui, certo? É assim que eles vão apresentar a situação. O problema que eu tenho com isso é que eu sinto que isso é uma besteira. Veja, Block. E eu era acionista da Block, até bem, na verdade, até o Twitter ser vendido. Porque adivinha, Jack Dorsey também era CEO do Twitter. Você sabe, a empresa que Elon Musk comprou e depois demitiu 80% dos funcionários de lá. Sim, a mesma empresa. E estamos vendo a mesma história aqui. Esta é uma empresa inchada. Por que uma empresa como a Block precisa de 10 mil funcionários? Por que o PayPal precisa de 23 mil funcionários? Certo, a gente também tem falado sobre isso. Não faz muito sentido. Foi em 2021 ou por aí, Jack Dorsey pagou cerca de 300 milhões de dólares para comprar a empresa do amigo dele, Jay-Z, chamada Tidal. Por quê? Ninguém sabe. Então, em 2023, eles já fizeram essa mudança. Disseram que iam colocar um limite absoluto de 12 mil funcionários na empresa. Queremos ser mais eficientes, mais lucrativos. E bem, as demissões já começaram em 2023. Então dizer que eles não queriam cortar aos poucos de novo não é verdade, porque essa equipe já começou em 2023. Essa é outra empresa que simplesmente contratou gente demais e ficou esperando, esperando e esperando. E agora, em 2026, eles usam a desculpa da IA. Sam Altman, goste você dele ou não, disse que isso ia acontecer. Tem muita maquiagem de IA acontecendo. Empresas que sim, não estão crescendo muito, que talvez estejam com problemas, vão dizer que, bem, estão demitindo pessoas por causa da IA. Mesmo sem IA, esses funcionários seriam demitidos de qualquer forma. Além disso, Jack Dorsey e o conselho, se algum deles tivesse alguma integridade, o conselho já teria demitido Jack Dorsey há 2 anos. Jack Dorsey teria renunciado ao cargo de CEO. É um grande empreendedor, mas um CEO muito ruim de empresa de capital aberto. E para quem diz, isso com certeza é IA, porque é uma empresa em crescimento. Onde está a empresa em crescimento aqui? Esta é uma empresa que aumentou a receita em 0,3% em 2025. Legal.
Então, quando você olha para o Cash App, um ativo muito crucial para a empresa, você vê o que o Cash App tem feito nos últimos, sei lá, quase 2 anos ou algo assim. Mal aumentou o número de usuários transacionando mensalmente, certo? Ficamos em 57 por 2, 3, 4, 5, 6 trimestres seguidos em que os usuários do Cash App que transacionam mensalmente ficaram completamente estagnados. Isso não faz sentido nenhum. Isso é culpa da gestão. E isso é algo que eles poderiam ter mudado há bastante tempo. Mas não, agora em 2026, quando a narrativa é que IA isso, IA aquilo, ok, vamos cortar. Sim, provavelmente é a decisão certa, pois se você consegue esses resultados com 40% menos funcionários, o crescimento deve acelerar daqui em diante. Mas isso é algo que eles poderiam ter feito antes, mas não fizeram, e assim Jack pode continuar dizendo a mesma coisa repetidamente. Mas olha, para quem acompanhou a empresa e as atitudes dele nos últimos anos, quero dizer, a gente sabe que ele passou mais tempo em selvas africanas falando sobre Bitcoin e fumando coisa boa do que focando no retorno para os acionistas. Fico muito feliz pelos acionistas que permanecem, pois estão vendo a valorização das ações. Espero que ainda consigam lucrar com isso, pois os ativos deles são muito bons. Esse foi o meu problema nos últimos anos. Se outro CEO tivesse assumido o lugar dele, acho que a Square, ou melhor, a Block, teria se saído muito melhor. Passando para a CoreWeave caiu 12% agora, e claro, puxando para baixo todos os outros novos players de nuvem junto com ela. Nebulos está caindo 5%, o Iran caiu 3%, a Core Scientific caiu 3% e assim por diante. Então, nada de novo aí. Estamos logo abaixo da média móvel de 50 dias em 80 e $5,80 ontem, fechamos em $97,60. Então, o que aconteceu aqui? Bem, caso tenha perdido a transmissão de ontem, tivemos mais um bom trimestre e encerramento de ano para a CoreWeave. Para o ano fiscal de 25, os destaques incluem alta de 168% na receita, atingindo 5,1 bilhões de dólares americanos, carteira de pedidos em 66,8 bilhões de dólares americanos e capex de 14,9 bilhões de dólares americanos. A maioria desse valor foi gasta no último trimestre. EBITDA ajustado de 3,1 bilhões de dólares, margem de 60, 666 milhões em lucro operacional ajustado e 606 milhões de prejuízo líquido ajustado. Quanto ao quarto trimestre, esses foram os resultados aqui. Então, qual que é o problema? Bem, na verdade não há muitos problemas aqui. O backlog de receitas subiu cerca de 11 bilhões de dólares em um trimestre. Podemos ver que 42, os 66,8 bilhões de dólares no backlog serão reconhecidos nos próximos 24 meses. Vi que a orientação para o primeiro trimestre foi um leve deslize. Enquanto o mercado esperava cerca de 2,2 bilhões de dólares, a receita deve ficar entre 1,9 e 2 bilhões novamente só no primeiro trimestre. Eles disseram que a Corif vai investir de 6 a 7 bilhões de dólares em infraestrutura, o que significa que a depreciação e os custos de data center vão impactar o DRE bem antes da receita associada entrar. O interessante disso é que no segundo, terceiro e quarto trimestres vamos ver as margens aumentarem. Eles esperam terminar o ano com margens de 2 dígitos baixos. Quanto à projeção para o ano inteiro, a previsão de receita para 2026 é de 12 a 13 bilhões de dólares. Isso é um aumento de 140% em relação ao ano anterior. Capex de 30 a 35 bilhões de dólares, o dobro do que em 2025, o que faz sentido novamente. Você precisa crescer onde tem que gastar muito para conseguir ganhar bastante aqui. Claro, vamos falar sobre por que o mercado pode não gostar disso no momento. A taxa de execução ao final de 2026 está entre 17 e 19 bilhões de dólares anualizados, e o run rate ao final de 2027 está acima de 30 bilhões de dólares. A meta de potência ativa para 2026 é de 1,7 gigawatts, isso é o dobro do que temos agora. E a margem operacional ajustada de longo prazo está entre 25% e 30%. Eles disseram que praticamente toda a capacidade de 2026 já está vendida, com conversas ativas em andamento para a locação de 2027. Então, resumindo, é basicamente isso agora. Esta é uma empresa que está crescendo extremamente rápido. Sim, eles precisam gastar muito dinheiro para crescer tão rápido assim. Eles têm o apoio da NVIDIA. E há uma coisa que não está no Guidance, que é o licenciamento do stack de nuvem proprietário para terceiros. Espera-se que isso comece a contribuir em 2026 e se torne mais significativo em 2027 e nos anos seguintes. E eu realmente acho que a NVIDIA já está testando isso. Então, o que pode ser o problema aqui, mais uma vez, provavelmente é que sim, eles vão gastar bastante dinheiro.
Você precisa queimar dinheiro para ganhar dinheiro no futuro, e o futuro ainda é desconhecido neste momento. Será que eles vão gastar demais? Será que eles vão recuperar esse dinheiro a tempo? Será que vão atrasar mais? Pois, você sabe, atrasos fariam reconhecer a receita depois. Mas você sabe, o que nunca atrasa são os pagamentos de juros. Até agora, as coisas estão melhorando para a empresa. Só que no mercado, como você pode ver, como vou te mostrar agora, o mercado continua muito cético. O mercado continua muito cético. E mesmo assim, isso não faz nenhum sentido. Nós falamos sobre isso nos vídeos de ontem. E para aqueles que só leem os títulos, isso se chama sarcasmo. Ontem comentamos que IA não é real e não acreditamos que tantas empresas gastem tanto dinheiro, já que os resultados não aparecem. Por outro lado, tem o fato de que a IA vai destruir todos os negócios, vai tirar todos os empregos. Então qual é? É a opção A ou é a opção B? Porque agora, como eu disse, o mercado não faz sentido nenhum. Por isso que eu fiz essa piada no título, de que nada mais é investível, porque parece que você não consegue ganhar de novo. A não ser que compre empresas como Walmart, Costco. Sim, algumas empresas de energia e o mercado sul-coreano têm se saído muito bem. Com certeza existem algumas ações de valor que superaram os nomes de tecnologia, com certeza. Mas aí você pensa, ok, estou disposto a pagar 40, 50 vezes o lucro por uma empresa que está crescendo de 2 a 5% ou estou disposto a pagar outra? Sabe, 25 vezes o lucro futuro por uma Nvidia, ou pouco mais de 20 vezes por uma Meta, cerca de 20 e poucos por agora uma Google ou algo assim. É uma pergunta que você tem que fazer sobre que tipo de investidor você é, mas atualmente, sim, como investidores de crescimento, digamos investidores de crescimento de longo prazo. É um mercado estranho. Mas quando você olha as coisas, CoreWeave subiu significativamente no ano até agora. Nebulos também teve uma boa alta no ano até agora. E então parece que estamos começando a entrar em um mercado de seleção de ações. Eu gosto muito mais disso do que quando tudo sobe ao mesmo tempo ou tudo cai ao mesmo tempo. Embora a narrativa agora seja que toda empresa de software, tecnologia e IA, bem, não deveria subir no momento, então no geral, é isso da minha parte. Neste vídeo, me diga o que você acha de todos esses resultados e da queda do mercado aí embaixo na seção de comentários. Tenha um ótimo final de semana.